O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o preso político Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia sido preso com base em alegações falsas, publicadas pela velha imprensa, sem qualquer comprovação válida, e que vinha sendo mantido preso, apesar de apresentar incontáveis provas de que não saiu do país e que, se tivesse saído, não teria cometido qualquer crime. Após o anúncio da soltura, diversos parlamentares e personalidades comemoraram pelas redes sociais. O senador Rogério Marinho resumiu: justiça tardia, prisão injusta e prolongada, retrato do Brasil de hoje, em que o STF nomeou um juiz universal de todas as causas e todas as instâncias. Urge a volta da normalidade democrática e o respeito à Constituição. O deputado Daniel Freitas disse: após 6 meses preso injustamente, Alexandre de Moraes manda soltar Felipe Martins. Mesmo com provas irrefutáveis de sua inocência, Felipe foi jogado numa cela. Que ele seja ressarcido de todas as formas por ter sido vítima de uma das maiores injustiças que já vimos neste país. Parabéns ao Dr. Sebastião Coelho, advogado de defesa. Vimos sua luta incansável. O ex-deputado Paulo Martins comemorou: finalmente essa prisão política chega ao fim. O senador Exalci Lucas apontou: Felipe Martins foi solto. Uma prisão sem justificativa em um processo sem provas. Não há nada contra ele, apenas perseguição política. A deputada Júlia Zanatta afirmou: urgente, Felipe Martins solto. A prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, é um exemplo recente da perseguição política travestida de justiça no Brasil atual. Acusado de ter fugido, entre aspas, para os Estados Unidos, junto com a comitiva de Bolsonaro, no final de dezembro de 2022, várias provas e evidências desmentem essa narrativa. Registros de geolocalização do celular de Martins, bilhetes de passagem aérea e até mesmo dados da alfândega dos Estados Unidos confirmam que ele estava no Brasil na data em questão, viajando de Brasília para Curitiba. Apesar dessas evidências, o Supremo Tribunal Federal manteve sua prisão por 6 meses, alegando um risco de fuga, mesmo sabendo que a localização de Martins era conhecida pelas autoridades. Essa situação, mais uma vez, expõe o uso do aparato judicial para perseguir politicamente aqueles que são considerados inimigos. A Venezuela, que era logo ali, já é aqui. A economista Renata Barreto apontou: Felipe está há 6 meses preso sem denúncia de forma ilegal. Finalmente será solto. O deputado estadual Gil Diniz lamentou ter que comemorar a soltura do Felipe Martins, que ficou quase 200 dias preso sem cometer crime algum. Muito feliz pela soltura do Felipe e triste por ver a situação a que o Brasil chegou. A cidadã Fátima Dias questionou: Felipe Martins foi libertado do cativeiro no qual se encontrava sequestrado. Quem restituirá todo o sofrimento pelo qual ele passou? O deputado estadual Lucas Bove disse: finalmente Felipe Martins foi liberado, mas não podemos esquecer que essa prisão ilegal durou 6 meses. O tempo é irrecuperável. O deputado estadual Felipe Camozato disse: finalmente, mas é bom lembrar, Alexandre de Moraes manteve Felipe Martins por 6 meses preso injustamente. Em um país sério, isso seria mais que suficiente para ele ser retirado do cargo. O músico Felipe Trielli disse: graças a Deus, pior é que nem tem muito o que comemorar. Muita gente ainda está presa injustamente. Fico feliz pela pessoa do Felipe, mas triste por nosso país ter chegado a esse ponto. Bárbara, do canal Te Atualizei, questionou: por que soltar Silvinei agora? Por que soltar Felipe Martins agora? Suspeito que sejam as comparações abertas e inevitáveis entre o momento do Brasil e da Venezuela,
começou a ficar chato e difícil de defender até para os mais vassalos. O senador Magno Malta, ao comemorar a soltura de outro preso político, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, lembrou que é necessário soltar todos os presos políticos e que a soltura, que apenas se transforma em prisão domiciliar, está longe de ser uma forma de justiça. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Oi, pessoal. O Brasil todo sabendo, né? Prestes a completar um ano, Alexandre de Moraes, manda soltar Silvinei Vasquez, ex-superintendente da PRF no Brasil. Não se tem a justificativa disso, não há condenação nisso, é inexplicável, porque o ordenamento jurídico que eles tanto cobravam, na época da Lava Jato, que eles tanto cobravam, que ninguém pode ficar preso mais de 81 dias, não vale para os patriotas. Mal eles tomam conhecimento. O que está na minha mão aqui, veja bem, bastão
de oração. Isso aqui foi feito pelas presas da colmeia. Elas passavam de mão em mão, de hora em hora, chamado bastão de oração, e que elas foram suportando os dias difíceis. E eu ganhei esse bastão de oração, porque quando eu chegava na colmeia, eu segurava esse bastão também. O tempo que eu ficava lá era passando de mão em mão, orando. Eu quero dizer que nós vamos continuar lutando com aqueles que estão em tornozeleira, que estão presos dentro de casa, para que eles voltem a ter a liberdade que lhes é conferida pela Constituição. Lutar pela anistia de todos eles que foram presos de forma legal. E anistia ao presidente Jair Bolsonaro. Nós não precisamos desenhar mais nada. Está aí a Venezuela. A Venezuela é o Brasil sem maquiagem. E hoje o Brasil é a Venezuela com maquiagem. O script que está sendo encenado lá é o mesmo script aqui. Os mesmos passos, os mesmos comportamentos. Nós esperamos que antes que isso aconteça, que vire uma Venezuela sem maquiagem, o Brasil resolva o problema e haja sensibilidade das autoridades da Suprema Corte para com esses cidadãos brasileiros injustiçados, presos de forma ilegal por não ter cometido nenhum tipo de crime. Relembro esse momento para dizer que nós continuamos a luta e para abraçar a família de Silvinei, que nós tanto lutamos e batalhamos, e agora é lutar exatamente para que ele tenha a sua liberdade total e provada a sua inocência. Um abraço a todos os patriotas que caminham juntos nessa luta. Deus, pátria, família e liberdade. Fala pessoal, deputado estadual Gil Diniz. Acabei de ler aqui a matéria na Oeste dizendo que o Felipe Martins finalmente foi solto. Justiça para Felipe Martins. Provou durante todo esse tempo que é inocente. Provou que todas as acusações contra ele eram falsas. Ainda assim, Alexandre de Moraes quis deixá-lo preso várias centenas de dias. Preso justamente por ódio político, por perseguição política, mas hoje ele finalmente volta para casa, vai responder em liberdade e vai ter a oportunidade de provar a sua inocência. E o mundo sabe que isso se trata de mais uma perseguição política dos seus desafetos, dos seus inimigos, dos inimigos do presidente Bolsonaro. Parabéns, Felipe Martins. Você tem aqui um amigo. Sempre que pude, me manifestei da tribuna, fazendo aqui esse trabalho de bastidor, e hoje a gente fica feliz com essa notícia, com esse passo, né? Mas queremos aí essa vitória completa. Tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, abençoando a sua família, porque você merece o melhor, meu amigo. Parabéns, fique com Deus, muito sucesso e que a justiça seja feita.